Bom dia, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais uma semana. Nessa segunda-feira. Que Deus nos abençoe. Vamos para nossa primeira aula aí, na página 117. Abra um livro aí e vamos acompanhar aqui o conteúdo. A gente viu na aula passada a introdução de ângulos, certo? Hoje a gente verá a classificação dos ângulos e depois os ângulos nas figuras planas. Vamos lá. Na classificação de um ângulo, a gente vai estudar 4 tipos de ângulos existentes, né? Com relação à quantidade de graus. Tem o ângulo reto, o ângulo agudo, obtuso e o ângulo raso, certo? Na aula passada eu falei para vocês que o nome desse equipamento aqui é transferidor, certo? Chamar de transferidor. Ele possui 360 graus, por quê? Porque é um círculo completo, né? Uma volta completa. Eu falei que uma volta completa de qualquer coisa possui 360 graus. E a metade disso, meia volta, né? Que existe também esse transferidor só com a metade, que é o transferidor de meia volta que chamamos, que possui 180 graus. Certo? Então, vamos ao primeiro tipo de ângulo aqui, ó. Ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus, tá? Igual a 90 graus. Certo? Observa. O ângulo de 90 graus vai ser aquele ângulo que vai estar entre duas semirretas que estão exatamente, ó, cruzadas uma com a outra, formando o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, chamado de reto, vai ser caracterizado por esse quadradinho aqui, ó, no canto, com um pontinho no meio, tá? Todas as vezes que vocês verem esse quadradinho com um pontinho no meio, é porque se trata de um ângulo reto de 90 graus, beleza? Observa que está exatamente a semirreta BC, no caso, né? O vértice B, temos o vértice B, o ponto A e o ponto C, onde passam as semirretas. A semirreta BC está exatamente na horizontal e a semirreta BA está exatamente na vertical, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Observa aqui nessa figura, ó, se eu divido essa figura aqui, esse transferidor, em 4 partes, ó, vamos cruzar aqui uma vertical e uma horizontal. Se eu parto esse transferidor em 4 partes, 1, 2, 3, 4, eu vou ter aqui nesse transferidor 4 ângulos retos. Observa, ó, 4 ângulos retos. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, 2 ângulos de 90 graus, 3 ângulos de 90 graus e 4 ângulos de 90 graus. Por quê? 4 vezes 90 é igual a 360, que é a circunferência toda, o círculo todo. Certo? Então, se eu parto ele aqui em 4 pedaços, eu vou ter 4 ângulos retos. Certo? Temos aqui essa primeira figura com o vértice B, que passa pelo ponto A e C. Temos aqui essa figura que sai do vértice E passa pelo ponto F e ponto D, né? Com um ângulo reto também. Observa que a posição aqui está inversa, né? Aqui a reta aqui, a semirreta BC tá com a seta virada para a direita. E aqui a semirreta ED tá com a seta virada para a esquerda, certo? Então essa aqui tá para lá e essa tá para cá. Só que os dois ângulos são 90 graus. A posição das retas não importa, não interessa. Se ela tiver reta ou torta, diagonal, tanto faz. Temos essa aqui, ó, que está uma reta na horizontal e outra descendo na vertical, com o vértice H e a semirreta que passa pelo ponto I e G, né? Um ângulo de 90 graus aqui, ó. E temos esse último exemplo aqui com o vértice K e a semirreta que passa pelo ponto L e pelo ponto J.
Ó, observa que uma está na horizontal descendo, a outra está na vertical no sentido para a direita. Todas com ângulos retos de 90 graus. Tá, ó, quadradinho com um furinho no meio, um pontinho no meio. Ângulo reto. Ângulo agudo é aquele que mede menos que 90 graus. Todo ângulo que mede menos de 90 graus, ele é chamado de agudo. Beleza? Ou seja, quando a abertura aqui, ó, é menor do que a metade da metade, certo? Ó, tá aqui a metade da circunferência e tá aqui a metade da metade. Então, quando essa aberturazinha aqui, ó, quando essa linhazinha é menor do que isso, ou seja, quando ela tá aqui, ou aqui, ou aqui, ela vai ser um ângulo agudo, né? Menor do que 90 graus. Vamos supor aqui, ó, aqui é o ângulo de 0 graus, onde começa a volta, né? Aqui é o ângulo de 0 graus, aqui é o ângulo de 90 graus, né? Que ângulo reto, 0 a 90. Aqui é o ângulo de 180 graus, ó. 180 mais 90 vai dar 270, ó, que é o ângulo de 270 graus. E aqui quando chega é o ângulo de 360 graus. Beleza? Então qualquer ângulo menor que 90, ó, daqui para cá, do 90 até o zero, qualquer ângulo, a gente vai chamar ele de agudo, certo? Porque é menor que 90 graus. Beleza? Então, ó, observa que essa figura com vértice O, que passa em A, semi-reta que passa em A e semi-reta que passa em B. Ele está com a aberturazinha aqui só de 20 graus, ó. Certo? Observem que quanto menor a quantidade de graus, menor será a abertura. A abertura entre as duas semi-retas. Certo? Então, 20 graus, observem que a abertura é bem pequena, ó. É um ângulo que agudo, né? Por quê? Porque 20 é menor do que 90. Então, um ângulo agudo. Essa figura com um vértice M e semi-reta que passa em C e T. Temos uma abertura de apenas 10 graus, ou seja, a metade dessa. É menor ainda a abertura, ó. Elas estão quase se tocando uma na outra. Certo? Então, esse ângulo também é agudo, porque 10 é menor do que 90. Beleza? Agora, essa figura aqui, o ângulo já está maior, tá? Ó, 60 graus. Certo? Então, é o vértice X, semi-reta que passa por V, semi-reta que passa por W. E temos o ângulo de 60 graus, que é menor do que 90, então é classificado como agudo. E aqui por último temos um ângulo de 85 graus, né? Ele é quase reto. Faltam 5 graus para se tornar um ângulo reto. Só que ainda assim é classificado como um ângulo agudo. Se for 89 graus, ó, se for 89 graus, faltando 1 para 90, ele será classificado como agudo. Tá? Então, ângulo 1, quando o ângulo é 1 grau até 89 graus de 1 grau, deixa eu focar aqui, o ângulo de 1 grau até 89 graus é classificado como agudo. Beleza? Quando completa 90, ele já não é mais agudo. Quando completa 90 graus, ele já é chamado de reto. Certo? Observa, ó. Qual é a diferença do ângulo reto para o agudo? O ângulo reto, observa que está uma aqui, ó, na horizontal e outra exatamente na vertical. Elas estão retas, ó, uma com a outra, retas. Observa aqui o de 60 graus. Tem uma na horizontal e a outra aqui não está reta, ó. A outra está mais para cá, está descida. Né? Se fosse um ângulo reto, estaria aqui, ó, bem retinha. Só que não, tá mais para cá. Então, por isso que é um ângulo agudo, menor do que 90 graus. Temos o terceiro tipo de ângulo aqui, que é o ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele ângulo que mede mais que 90 graus e menos que 180 graus. Ou seja, é um ângulo que vai de 0, né? Ou de 0 não, perdão, de 90 aqui, ó, a partir do 90, o 90 não entra porque o 90 é reto, tá, gente? Então, o ângulo obtuso ele vai do grau 91, porque 90 é reto, até ao grau 179, tá? Então, do ângulo 91 até o 179, classificamos esse ângulo como obtuso. Beleza? Observa essa figura aqui, ó. O grau com certeza está errado, tá, gente? Aqui não é só 10 graus, não. Aqui foi um erro do livro. Vocês considerem aí. Aqui deve ser em 120 graus. Vou supor.
né? É um ângulo maior que 90. Por que é um ângulo maior que 90? Ó, o ângulo de 90 ele estaria bem aqui. Essa reta aqui, essa semi-reta AT ou TA, tanto faz. Se fosse um ângulo de 90 graus, essa reta aqui, essa semi-reta estaria aqui, ó. Tá? Estaria aqui exatamente reta, perpendicular com essa aqui, ó. Uma na horizontal, outra na vertical. Mas não, essa aqui tá diagonal, ó. Não tá na vertical. E essa reta aqui está maior do que 90. Se bem aqui é 90, então aqui é maior do que 90, né, ó? Ele vai crescendo para cá, ó. O ângulo é zero aqui, aí vai aumentando, aumentando, chega no 90, passou de 90, 180 e aí completa o 360, que é uma volta. Beleza? Então esse ângulo aqui com certeza é maior que 90. O livro errou aqui, peço perdão. Vamos imaginar que seja 120 graus, né? 120 graus está entre 91 e 179, né? Com certeza. Então 120 graus se classifica como um ângulo obtuso, beleza? Ele está um pouco mais aberto do que um ângulo reto. Então se classifica como um ângulo obtuso. Olha, é importante vocês perceberem que o ângulo reto está aqui. Se essa reta aqui tiver menor do que, né, mais afastada aqui para a direita do que esse ângulo reto aqui, ele é agudo. Se a seta estiver do lado esquerdo aqui do ângulo reto, ele se classifica como obtuso, né? Porque os graus vão aumentando aqui no sentido para a esquerda, ó. Começa de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 90, 100, 110, 120, né? E vai aumentando para cá. Pessoal, só um detalhe aqui que o livro não citou. O ângulo zero aqui, ó. Assim como o ângulo 90 tem um nome específico, o ângulo zero também tem um nome específico, tá? Quando o ângulo é zero, chamamos ele de ângulo nulo, tá? Ângulo nulo é o ângulo quando é igual a zero. Continuando aqui na página 118, existem ângulos que têm o valor maior que 90 graus e recebem nomes especiais, né? Por exemplo, ângulo raso. O ângulo raso é aquele ângulo que mede exatamente 180, tá? Aquele ângulo que mede exatamente 180 é chamado de ângulo raso. Qual é o ângulo de 180? É aquele ângulo de meia volta, tá? É chamado também de ângulo de meia volta. Ângulo raso, ângulo de meia volta. É aquele ângulo que tem 180 graus, ou seja, é a metade de um círculo, ó. Observa que ele tem a metade de um círculo. 180 graus, ângulo raso, ângulo de meia volta, tá? Tá aqui, ó, o vértice aqui é o C, a semi-reta passa pelo ponto T e passa pelo ponto A, tá na horizontal, observa que tá na horizontal. Esse exemplo aqui, o ângulo de 180 tá na vertical, ó, as semi-retas estão na posição vertical, onde o vértice é V, e uma semi-reta que passa por N e uma semi-reta que passa por H, certo? Observa que está na vertical, mas não deixa de ser um ângulo raso, um ângulo de meia volta. Beleza? E aqui, ó, tá na posição inversa. Aqui tá na parte de cima, superior, aqui tá na parte inferior. Só que também é um ângulo de 180 graus, tá? Beleza? Vértice J, semi-reta que passa em M, semi-reta que passa em I. E aqui temos o ângulo de meia volta, ou ângulo raso. Beleza? Então, observem. Vemos que o ângulo zero tem nome específico, né, que é ângulo nulo. O ângulo de 90 graus tem nome específico, que é ângulo reto. O de 180 graus também tem nome específico, que é chamado de raso ou ângulo de meia volta. E vamos ver agora o ângulo de uma volta, né, uma volta completa. É aquele ângulo que dá uma volta completa e mede 360 graus. Ó, como eu falei, qualquer círculo, qualquer circunferência nesse formato tem 360 graus, beleza? Quando o ângulo dá essa volta aqui todinha, ele tem 360 graus e a gente chama ele de ângulo de uma volta ou volta completa, tanto faz, tá? Então tá aqui. Revisando, ângulo de 0 graus, nulo. Ângulo de 90 graus, reto. Ângulo de 180 graus, raso ou meia volta.
E o ângulo de 360 graus é o ângulo de uma volta. Ok? Aí tem também o ângulo agudo, né? Que é aquele ângulo que vai de 1 a 89 graus. Temos o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que vai do grau 91, né? Porque 90 tem nome próprio, até o ângulo 179. Beleza? Então, esses são essa é a classificação dos ângulos por nome, né? Alguns têm nome específico, outros não. Ok? Deu para entender? Pessoal, peço desculpas, tá? Que eu gravo aqui no quintal de casa. E aí fica colado no quintal do vizinho aqui. Aí às vezes tem um barulho danado aí. Enfim, eu dei uma pausa no vídeo aí pra que eles terminassem a conversa ali. Não estou escutando mais nada não, né? Com exceção de latido e papagaio. Bora lá. Terminar o nosso conteúdo aqui, ó. Os ângulos. Como eu falei, os ângulos são aberturas, tá? Entre duas retas ou semi-retas ou segmentos de reta. Os ângulos nas figuras planas, né? Observação: toda figura plana tem ângulos, tá? Toda figura plana tem ângulos. Quadrado, retângulo, triângulo, né? Pentágono, hexágono, qualquer figura, losango, qualquer uma. Qualquer figura plana geométrica tem ângulo. Vamos lá, nos polígonos, abaixo aqui, né? Podemos encontrar ângulos. Claro, podemos encontrar ângulos. Ó, o quadrado, por exemplo, tem 4 ângulos, ó. Um ângulo, 2, 3, 4. 4 ângulos o quê? 4 ângulos retos. Ó, o que eu falei? Esse ângulo aqui com um quadradinho e um pontinho no meio, ele é um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, certo? Então, todo quadrado e todo retângulo tem 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. A soma dos ângulos internos, né? A soma dos ângulos da parte de dentro do quadrado, de dentro do retângulo, é igual a 360 graus, tá? Se eu somar 90 mais 90 mais 90 mais 90, eu vou ter 360 graus, assim como no retângulo, tá? Também é igual a 360 graus. Então, outra observação: quadrado e retângulo têm os ângulos internos, a soma dos ângulos internos igual a 360 graus, ou o ângulo de uma volta, né? E os dois têm 4 ângulos retos. No quadrado e no retângulo, os 4 ângulos são retos. Observem aqui, temos três triângulos aqui, certo? Temos 3 triângulos. Temos o triângulo retângulo, né? Que é o triângulo que tem um ângulo reto. Beleza? Ó, a gente vai chamar esse triângulo aqui de retângulo. Não tem a classificação não aqui não, mas eu vou classificar para vocês. Triângulo retângulo, por quê? Porque ele tem um ângulo reto de 90 graus. Esse triângulo aqui é chamado de equilátero. Equilátero porque tem que significa igual. Látero significa lados. Então, lados iguais. Os 3 lados do triângulo são iguais. Então, o triângulo é equilátero. E temos esse triângulo aqui que, se vocês observar bem direitinho, ó, esse lado aqui tem um tamanho, esse aqui tem outro tamanho e esse aqui tem outro tamanho. Ou seja, os 3 lados desse triângulo aqui são diferentes, ó. Eles não têm a mesma medida. Então, chamamos eles de... Esse triângulo é chamado de escaleno. Beleza? Triângulo escaleno é aquele triângulo que tem os 3 lados diferentes. Triângulo equilátero é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. E o triângulo retângulo, só que essa não é a classificação dele com relação aos lados, tá? A gente chama retângulo porque é a classificação dele com relação ao ângulo. Com relação aos lados, a gente vai chamar ele de
isósceles. Isósceles. O que é o triângulo isósceles? Dois lados iguais, ó. Esses dois lados aqui, ó. Tá? Observa que esses dois ladinhos aqui, ó, tem tamanhos iguais. E esse aqui é tamanho diferente. Então, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente. Equilátero, três lados iguais. Escaleno, três lados diferentes. Vamos lá continuar, ó. Mas a aula não é sobre lados e não é sobre o nome dos lados, a classificação dos lados do triângulo, tá? A aula é sobre ângulos. Eu desviei um pouco o foco aqui só para vocês perceber a diferença. Então, bora lá, ó. Dependendo do triângulo, ele pode ter ângulos retos, ele pode ter ângulos agudos e ele pode ter ângulos obtusos. Observe esse primeiro triângulo aqui, que eu classifiquei como retângulo, justamente por ter um ângulo reto. Tá aqui ângulo de 90 graus, ó. Todo triângulo que você vê com esse quadradinho aqui, o furinho, você vai classificar ele como um ângulo retângulo, porque ele tem um ângulo reto, certo? Esse ângulo aqui é reto e esses dois ângulos aqui, ó, são agudos. Por quê? Porque é menor do que 90 graus. Observe que ele não está reto, ó. Essa linha está descendo aqui, ó. E essa aqui está na diagonal, ó. Para ser reta, essa linha tem que estar aqui, tá? Formando um quadradinho aqui, ó. Beleza? Então, esse ângulo é agudo, porque é menor que 90 graus. E esse ângulo aqui também é agudo, porque é menor que 90 graus. Então, esse triângulo aqui tem o quê? Tem um ângulo reto e tem dois ângulos agudos, menor que 90 graus. Nesse triângulo equilátero, onde os três lados são iguais, os três ângulos também serão iguais, tá? Então, ó, aqui é um ângulo agudo, porque é menor que 90. Para ser um ângulo reto, ele teria que vir aqui, ó, né? Esse segmento aqui, ó, de reta, esse lado aqui, deveria estar aqui para ser um ângulo reto. Mas está bem menor, então significa que aqui é um ângulo agudo, menor que 90. Ângulo agudo também aqui e ângulo agudo também aqui. Então ele tem três ângulos agudos, tá? Especificamente falando, são três ângulos de 60 graus, tá? Outro detalhe que eu esqueci de falar para vocês aqui, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180 graus, tá? Qualquer triângulo, seja isósceles, seja escaleno, seja equilátero, a soma dos três ângulos dele vai dar um total de 180 graus, beleza? Então, se os três ângulos aqui são iguais, ó, no equilátero, os três são agudos, menor que 90, então esse é 60, esse é 60, esse é 60. Né? Porque 60 mais 60 mais 60 é igual a 180. Beleza? E aqui o nosso triângulo escaleno, que tem os três lados diferentes, vai ter, ó, um ângulo aqui obtuso. Observa que esse ângulo aqui é maior do que 90 graus, tá? Quando o ângulo é maior do que 90 graus e menor do que 180, chamamos ele de ângulo obtuso. Beleza? Então, aqui é um ângulo obtuso. Aqui vai ser um ângulo agudo, observa que é menor do que 90 graus, tá? Faz uma basezinha aqui para você perceber, ó. Ângulo menor que 90 graus é chamado de quê? Ângulo agudo. Ó, para ser 90 teria que vir aqui, né? Andou foi longe, então é ângulo agudo. Ângulo menor que 90 graus. Então, nesse triângulo aqui escaleno, nós temos um ângulo obtuso e dois ângulos agudos. No equilátero temos três ângulos agudos. No retângulo temos um reto e dois agudos. Certo? Então, galerinha, essa foi nossa aula de hoje sobre classificação de um ângulo e a aplicação dos ângulos nas figuras planas, né? No caso aqui a gente só viu no quadrado, retângulo e triângulo. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo sobre ângulos. É muito interessante, né? E muito importante para vocês que estão começando a ver agora. Então vão se familiarizando, porque daqui para frente vocês verão ângulos todos os anos, tá? É um assunto bastante cobrado em provas. Galera, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser esclarecer, pode me procurar no PV do WhatsApp, do Zap Zap, que eu vou estar lá disponível, tá? Então, boa aula, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima. A atividade vai ser só da página 119, tá? É só uma página.
página 119. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e vou colocar lá no grupo também. Beleza? Então, até a próxima.